Olá pessoal, bom, enfim chegamos na nossa parte de avaliação física, né? E para começar a nossa série aí de avaliações que iremos executar todas na sequência, tá? Nesse vídeo, eu queria antes de mais nada só lembrar que todas essas planilhas que a gente for utilizar aqui eu já enviei no nosso material didático, tá bom? Tem lá também um artigo bem interessante falando sobre a importância, né, do teste de ioiô, bem legal também para vocês assistirem. E todas as planilhas que eu colocar aqui, que a gente utilizar, estarão lá também, beleza? Esse é um brinde aí para vocês que estão participando aí do nosso curso. Bom, para toda avaliação a gente precisa iniciar pela composição corporal, né? Você pode fazer também, se necessário achar, as circunferências, né? Então, para a gente não perder tempo aí com isso, eu pulei a parte da circunferência, né? Eu acho que a principal para a gente aqui é a composição corporal. E por que eu pensei nessa planilha aqui? Eu poderia ter colocado uma outra também que tem muito mais dobras, mas essa daqui é bem interessante porque ela é de protocolo de apenas 3 dobras, né? E tem tanto para masculino e feminino. Então, se por exemplo você estiver trabalhando com uma equipe feminina, você pode utilizar ela também, que aí com apenas 3 dobras você vai conseguir rapidamente aí atender toda a sua equipe, né? Talvez em um dia, no máximo 2, você consiga fazer a composição corporal da equipe toda. Então, como que a gente vai fazer com essa planilha aqui, ó? Bom, preenchimento aqui bem simples, né? Nome, idade, peso, altura, né? Inserir a vírgula, tá? É importantíssimo. E aqui eu coloquei a opção aqui do IMC. Bom, para quem não sabe calcular o IMC, é o peso dividido pela altura ao quadrado, ok? Então a gente vai ter o nosso IMC aqui. Esses valores aqui eu coloquei todo na base do chutômetro, tá, gente? Eu nem sei se eu estou ainda com esses valores aqui. É mais que a gente está aqui dentro de casa há bastante tempo, né? Bom, então, e aí vamos supor aqui, ó, a de cima, tá? São o protocolo masculino. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Dobra cutânea de coxa, 20, de peito, 12 e de abdômen, 15. Então, já vai calcular, além da densidade corporal, também o nosso percentual de gordura aqui tão desejado, né? 20%, tá? Se por exemplo fosse uma mulher, aqui não precisaria fazer nenhum tipo de mudança, tá, gente? É só colocar os valores aqui embaixo do roxinho. Então, se fosse o futebol feminino, 25, por exemplo, é início de temporada, tá, gente? Então, coxa, mulher tem a facilidade desse acúmulo aí de gordura na coxa. 25, de tríceps 12, suprailíaca aí vamos colocar uns 15, vai. Aí você já teria também aqui o percentual de gordura aqui para as meninas. Beleza? Bom, nessa planilha aqui a gente também tem duas possibilidades de cálculo de VO2, se você achar necessário no início da preparação. Eu não conheço a minha equipe, não sei que base que ela tem, ou eu conheço e sei que eles estão sem base nenhuma. Quero aproveitar ali a primeira semana para fazer um testezinho, né? Os primeiros dias para fazer um testezinho rápido ali de VO2 para ver como que o pessoal está. Aplicar uma sequência de testes, de treinos antes de aplicar o teste do ioiô teste, né? Então a gente tem essas duas opções aqui, ó. A gente pode fazer o teste de 1.600 metros, né? Que eu indico mais por ser bem mais rápido, né? Então aqui aí sim a gente tem que informar se é masculino ou feminino, né? Então seria o peso, a idade, o 1 para masculino e o 0 para feminino, o tempo do teste, minutos com vírgula para os segundos, tá? Importante que a gente consiga mensurar aí a frequência cardíaca ao término. Então, se porventura não tiver todo mundo ali com o frequencímetro,
fazer ali rapidamente o cálculo, né, com o relógio ou contagem, e aí sim a gente vai ter os dois limites aqui, né, os dois limiares aqui, em litros por minuto e mililitros por minuto, tá? O que a gente vai tomar como referência será sempre esse aqui de mililitros por minuto, ok? Se você quiser também, dentro dessa planilha a gente tem a possibilidade de fazer o teste de 2.400, mas aí é só colocar aqui, ó, o tempo total do final do teste em segundos. A vantagem é que, por exemplo, não precisa fazer o cálculo ali da frequência cardíaca ao final, tá? Só colocar aqui o tempo. Então, numa pista, se você quiser fazer para todo mundo, pega aí o tempo final de todo mundo em minuto, transforma em segundos e joga aqui. Ok, pessoal? Vamos para a nossa próxima planilha. Essa é a nossa planilha principal aqui de composição corporal. Vamos seguindo aí. Valeu! Bom, pessoal, falamos bastante sobre o ioiô teste, né, nas nossas aulas, também nas nossas entrevistas. Por exemplo, o Fábio citou que lá no Água Santa, por exemplo, ele só utiliza esse teste, né? E o Daniel também falou sobre a eficiência desse teste. A literatura mostra, né, o quanto que é indicado se utilizar o ioiô teste no futebol, por ele representar mais a realidade do esporte, tá? Então esse teste também ele é utilizado para a gente lá na Federação Paulista de Futebol, na CBF, na FIFA. Não é o nosso teste principal. Nosso teste principal ele está nesse material que eu enviei para vocês, mas ele é os tiros de 40 metros com o intervalo seguido dos 40 tiros de 75 metros, tá? É o que a FIFA acredita ser o teste mais indicado para a gente ser avaliado e ser aprovados, né? Estar apto aí para atuar nos jogos. Mas para o futebol, né, esse é o teste mais indicado, e hoje também existe essa variação aqui que eu coloquei para vocês, que é o ioiô dinâmico, né, que eu particularmente acho bem interessante, porque devido às mudanças de direção de vários sentidos aqui, se aproxima ainda mais, né, da realidade do esporte. Então eu acho bem interessante utilizar esse padrão aqui, né, quando a gente for executar os nossos testes, mas nada que impeça você também a utilizar o tradicional, tá? Que é fazer apenas uma marca de 20 metros à frente, e o atleta tem que bater nesse ponto, né, de 20 metros e retornar a posição inicial dentro do sinal sonoro que eu enviei para vocês. Isso aqui é uma variação aí que eu indico ser interessante, mas que cabe a vocês aí utilizar ou não. Os valores de referência esperados para os atletas são bem parecidos com os nossos, né? Então vocês podem usar esses valores que estão aqui de referência, tá bom? Né, criar também dentro dessa realidade aqui um padrão de referência que você julgue ser o necessário para você trabalhar aí no início com os seus atletas. Então o ideal aqui, né, por exemplo, para os árbitros FIFA, né, é o nível 18.8, uma distância de 2.040 metros, né, que daria 51 tiros de 40 metros, né. É importante lembrar que à medida que os níveis vão subindo, né, o tempo de intervalo entre esses bips, né, esses sinais, ele também vai diminuindo, tá bom? Então, que vai deixando mais difícil o teste, porque além de ir se acumulando a fadiga, vai se aumentando a intensidade do teste. Então, a gente tem aqui, né, vários índices, e aí você pode criar também a sua tabela. Desse lado aqui é o feminino, tá? E aí você pode criar a sua tabela aí para utilizar da melhor forma possível. O áudio está aí, eu também enviei o áudio do Agility, que é um teste que a gente utiliza também, principalmente os assistentes, que pode ser útil para você de alguma forma, como por exemplo, se você tiver um atleta que precisa fazer bastante deslocamento lateral, né, com várias mudanças de direção, dentro do padrão tático aí da equipe, por exemplo, né? Então, isso é um brinde aí, vocês, se acharem necessário, utilizem à vontade. Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo. Bom,
Quando vamos falar em avaliações aí, né, de carga para o treinamento de força, diversas são as estratégias que podemos utilizar. Podemos utilizar, por exemplo, o peso corporal do atleta como referência, né, onde faremos o cálculo em cima do próprio peso corporal do atleta. Por exemplo, um atleta de 80 quilos, você pode no início do trabalho, onde você tem o objetivo maior de desenvolvimento da resistência, colocar 40% desse peso corporal e ele dentro de determinado aparelho executar com 40% do seu peso corporal, e numa próxima etapa do trabalho você subir essa porcentagem para 100, 120, 140% do peso corporal do atleta, por exemplo, dentro dos exercícios aí que você selecionar para cada um deles. Essa é uma estratégia bem utilizada, tenho certeza que vários colegas nossos utilizam essa estratégia, e aí você não precisa fazer nenhum tipo, né, de cálculo, né, nenhum tipo de avaliação nesse sentido, principalmente se você julgar que você não tem tempo para esse tipo de avaliação, né, ou que os seus atletas não irão gostar também. A gente viu aí que alguns profissionais têm dificuldade, né, de colocar os atletas para fazer teste. Bom, a gente tem o tradicional, que é realmente buscar a carga máxima, pelo menos nos exercícios básicos, né, que a gente for utilizar durante cada sessão, durante cada etapa aí do nosso planejamento. Então, a gente, por exemplo, vai no agachamento, tenta achar a carga máxima dele, né, com 1 RM dele no agachamento, 1 RM dele no supino, por exemplo, no leg press, com 2, 3 tentativas no máximo, respeitando o intervalo necessário aí de cada tentativa. E aí, se encontrar desse 1 RM, a gente, em cima desse valor inicial, faremos os cálculos aí referente a cada porcentagem de trabalho que iremos utilizar nas sessões seguintes, né? Sabendo que rapidamente essa carga máxima desse atleta ela pode sofrer alteração para mais, né, se esse trabalho for bem desenvolvido, principalmente no início do trabalho, tá, gente? E nós temos também essa possibilidade aqui dessa planilha que eu coloquei para vocês. O que é essa planilha aqui? Ela consegue mensurar ali um valor aproximado do que seria a carga de um RM desse atleta dentro do exercício que você selecionar, né? Então eu vou dar o exemplo aqui do agachamento, onde, por exemplo, se esse atleta conseguiu colocar com uma carga de 100 kg, né, contando o peso da barra. Então vamos, por exemplo, lá uma barra olímpica de 20 kg, com 40 kg de cada lado, 100 kg. Esse atleta conseguiu realizar 8 repetições máximas. E aí a gente vai ter o valor aproximado do que seria a carga de um RM dele. E com essa carga inicial, a planilha já te dá toda a sequência da porcentagem ali que você pode utilizar dentro do trabalho que você escolher. Você pode selecionar aí alguma quantidade de exercícios, né, e fazer esse cálculo aí. Se você achar mais interessante não expor esses atletas a essa questão, né, de se trabalhar com altas cargas lá no início do seu trabalho. É uma alternativa que eu acho bem interessante também, espero que sirva para vocês aí. Vamos para a nossa próxima planilha. Bom, pessoal, junto no nosso material didático aí, eu também coloquei uma outra planilha, né, de avaliação de teste de força. E essa planilha ela é diferente, um pouquinho diferente da outra. O objetivo dela aqui é identificar a tipagem de fibra muscular de cada atleta dentro de diferentes exercícios, o que pode ser fundamental para você aí, montar também um planejamento específico para um grupo de atletas ou para um jogador específico aí dentro da função tática que ele exercer no seu time, né? Dentro da função tática que, por exemplo, o técnico espera que ele exerça. Então é muito simples, tá? O que a gente tem que fazer é mensurar a carga máxima, né, que a gente coloca aqui. Vou mudar aqui para vocês verem. Vamos supor que a carga máxima dele no supino seja 100 kg. A partir do momento que com essa carga aí, ele conseguiu fazer um RM, tá? O ideal é que a gente busque sempre aqui que ele faça uma repetição. Se a gente colocar 2 também não vai ter problema, mas
o ideal é que a gente coloque uma, tá? Que a gente acha lá, faça a estimativa lá do cálculo de um RM dele. E aí aqui que a gente vai fazer, a planilha já vai te dar a carga de teste, né, para a tipagem aqui. E aí depois disso a gente vai colocar o valor que ele conseguir executar de repetições máximas dentro de cada carga estipulada nessa coluna aqui. Então vamos colocar que ele fez 10 repetições. Então a predominância de fibra já vai ser mista, ok? Se ele fez 5 repetições, ela automaticamente já vai ser rápido. E assim a gente pode selecionar aqui alguns exercícios, né? Ou se você preferir, em todos os exercícios aí que você for utilizar no seu planejamento inicial, e selecionar os atletas que você prefere que façam esse tipo de teste. A orientação é bem simples, tá aqui na segunda parte, tá? Se vocês tiverem uma dúvida é só ler aqui, não tem muito segredo não. Pode ser fundamental aí para vocês dentro do planejamento e também dentro do esquema tático aí que o seu técnico for utilizar, ok? Valeu! Gente, e para finalizar essa questão dos testes, né, que eu selecionei para vocês como referência aí para a gente utilizar no nosso planejamento, eu gostaria de falar agora sobre o RAST, né? Ele é um teste que por muito tempo era o mais utilizado. Depois o pessoal começou a utilizar menos, dar mais preferência ao ioiô. Alguns utilizam só a partir de uma segunda etapa do planejamento, né, no meio, por exemplo, do macrociclo, para avaliar o índice de fadiga. Mas ele é um teste bem interessante, bem legal. Aconselho vocês a utilizar em algum momento do planejamento, tá? Se porventura o objetivo for utilizar apenas o ioiô no início, que em algum momento ali no meio de uma temporada, por exemplo, vocês coloquem um RAST ali para avaliar como que está o índice de fadiga desses seus atletas aí durante as competições que vocês estiverem atuando. Ele é um teste bem simples, não precisa de muita coisa, mas você vai precisar aí de uma fita e de alguns cones, né? O que você tem que fazer? Medir 35 metros, né? Fazer duas medidas ali de 35 metros. Os atletas têm que se posicionar exatamente ali em cima do ponto de partida e percorrer esses 35 metros com intervalo de 10 segundos entre cada tiro e executar 6 tiros no máximo ali da velocidade possível, tá? Quando, por exemplo, você não tem, né, a fotocélula, o que você vai precisar, né, de ajuda ali de 2 ou 3 pessoas ali para te ajudar a marcar o tempo de estímulo com o tempo de intervalo e também anotar os estímulos ali que esse atleta for executando. Talvez seja o maior desafio ali, se caso você não possuir a fotocélula, ok? Mas é bem simples, ajustando isso, né, você coloca aqui no preenchimento o atleta, se ele é masculino ou feminino, né, a idade, o peso que ele se encontra, aqui são os tiros e aí o tempo de cada tiro, né? Você pode aqui, só nessa parte aqui, já avaliar vários atletas, ó. Dá para ir colocando as abas aqui, aumentando a aba e colocando mais atletas ali, tá? Feito isso, o resultado já sai automático, né? Então você tem ali os estágios, o tempo mínimo e o máximo, a quilometragem de cada tiro, a média desses tiros, e aí o principal que é o índice de fadiga, e o resultado sairá aqui, ó, excelente, fraco, aceitável, dentro da idade e o peso, tá? A idade, o peso e o tempo de estímulo aí são os fatores aí preponderantes aí para o resultado. Beleza, pessoal? Encerramos aí os testes que eu considero mais indicados. Ainda vou falar com vocês a respeito de um aplicativo que eu uso, que é o Technique, que a gente vai falar aqui logo na sequência do nosso vídeo. Ao final aqui eu vou colocar um videozinho para vocês aí
de como o pessoal executa o rast, ok? Espero que tenha valido a pena aí, vocês tenham gostado aí desses testes que eu selecionei para vocês. Um abraço, tchau. Adalto. Bota o Adalto para esse teste. Tem um tempo de intervalo 2 horas. Esse computador é muita coisa, 2 coisas ao mesmo tempo, esse computer. Ele até... Botar os tempos só. São 6 tempos. E arrancar até o outro lado. O que acontece muito assim? Frear antes de passar esses tripés ali, a fotocélula, né? Então procura desacelerar, depois de chegar no cone, vai ter 10 segundos para recuperar a volta, vamos fazer 6 tiros. Então 1, 2, 3, 4. Bora! Vai. Força, Cleide, vem aqui, vambora, força, até o final. Até o final. Rápido, vai! Vai! Vamos, Pierre! Vai, força! Vamos, até o final! Vai! Vamos, Mauricião, só passa depois do cone! Vamos, Rony, até o final! Boa, vamos! Força, Diego! Não deixa cair, vamos! Tenta desacelerar depois de passar o cone, não chega antes não! Vai, Diego! Vamos, depois de passar diminui! Vai, força!